Tem gente que vive como se a vida espiritual fosse um termômetro. Se acorda leve, pensa, Deus está comigo. Se acorda pesado, pensa, Deus se afastou. Se sente paz, chama de direção. Se sente medo, chama de alerta. Se sente vontade, chama de propósito. Se não sente nada, conclui que está seco. E sem perceber, a pessoa entrega a sua identidade e até a sua fé para um governo que Deus nunca estabeleceu, o governo do sentimento. Aqui é o pastor Alexandre, você está sentado agora à mesa do reino. E hoje eu quero te conduzir para um lugar de maturidade, onde você para de ser definido por oscilações internas e volta a ser sustentado por aquilo que Deus diz. Porque o reino não é construído sobre sensação, é construído sobre verdade. O problema dos sentimentos não é que eles existam. Deus nos fez com emoções. O problema é quando a emoção vira autoridade. Sentimentos são dados, não são direção. Eles informam o que está acontecendo dentro de você, mas não têm o direito de decidir quem você é, nem qual caminho você deve seguir. Quando a emoção assume o trono, a pessoa vive reativa. Ela toma decisões para aliviar a ansiedade, escolhe caminhos por necessidade de validação, muda de postura por medo de rejeição, recua por insegurança, explode por frustração, se isola por tristeza, se entorpece por cansaço. E depois chama isso tudo de meu jeito, minha personalidade, minha fase. Só que isso não é identidade, isso é instabilidade. No reino, identidade não é construída de dentro para fora com base em como eu me percebo. Identidade é recebida de cima para baixo com base em como Deus me define. É por isso que a fé madura não pergunta primeiro o que eu sinto, ela pergunta o que Deus disse. E isso muda tudo. Porque quando Deus fala, Ele não está dando uma opinião sobre você, não. Ele está estabelecendo uma realidade sobre você. A palavra de Deus não é comentário, ela é decreto. O que Deus diz não é um conselho bem intencionado, é fundamento. Sentimentos passam, a verdade permanece. O maior engano do nosso tempo é esse: achar que autenticidade é viver conforme o que eu sinto. A cultura, ela diz, seja fiel a você mesmo. O reino diz, negue-se a si mesmo. A cultura diz, siga o seu coração. O reino diz, guarde o seu coração. A cultura diz, você é o que você sente. O reino diz, você é quem Deus diz que você é. Perceba o choque? O choque não é emocional, é de governo. São dois tronos disputando o mesmo lugar. Um quer te governar pelo que oscila. O outro quer te firmar pelo que permanece. Vamos trazer isso para a prática com exemplos, porque a mesa não é para deixar você com uma mensagem bonita e subjetiva. Pense numa pessoa que vive dizendo, eu sinto que Deus não me ama. Isso é um sentimento real, não é verdade? Mas é uma conclusão falsa, porque Deus já disse, e Ele não disse em tom de possibilidade. Ele disse em forma de fato. Com um amor eterno eu te amei. Deus prova o seu amor por nós. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Se eu tomo a sensação como governo, eu começo a viver como rejeitado. Eu me fecho, eu desconfio de Deus, eu paro de orar, eu paro de servir, eu paro de permanecer. Mas se eu tomo a palavra como um governo, eu digo, eu posso estar me sentindo rejeitado, mas eu não sou rejeitado, eu sou amado. Isso não é autoajuda, isso é fé. Fé é concordar com Deus acima do próprio estado interno. Pense numa pessoa que diz, eu sinto que vou cair de novo, eu sinto que não vou conseguir, eu sinto que não sou forte. Tudo isso é sentimento, mas Deus já disse, a minha graça te basta. Quando sou fraco, então é que eu sou forte. O Senhor é quem te fortalece. Não temas, porque eu sou contigo. Se a pessoa obedece ao sentimento, ela já recua antes da batalha.
ela já se entrega antes do processo, ela já define por fraqueza antes de aprender dependência. Mas se ela obedece à palavra, ela aprende uma coisa que o reino ama ensinar. Coragem não é ausência de medo, coragem é obediência, apesar do medo. A fé não apaga a emoção, ela coloca a emoção no lugar certo. Agora pense numa pessoa que vive dizendo: eu sinto que não perdoei, eu sinto raiva, eu sinto vontade de sumir, eu sinto que não consigo mais. A pergunta do reino é: você sente isso? A pergunta do reino de verdade é: quem está governando você agora? Porque sentimentos intensos podem ser reais, mas não podem ser soberanos. Tem gente que, por causa de uma sensação, interrompe alianças, destrói casamentos, abandona chamados, larga a igreja, quebra a amizade, desiste de tudo. Não porque Deus mandou, mas porque o coração ficou alto demais e a palavra ficou baixa demais. É por isso que a Escritura insiste: não andamos por vista. E hoje eu diria também: não andamos por sentimento, andamos por fé. Fé é alinhamento com o que Deus diz. Agora, perceba como Jesus lida com isso. Jesus não era um robô emocional. Ele chorou, ele se angustiou, ele sentiu pressão. No Getsêmani, ele declara com honestidade: a minha alma está profundamente triste. Mas repara só numa coisa: Jesus não usa o sentimento como direção final. Ele coloca o sentimento diante do Pai e se alinha com a vontade do Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é maturidade, isso é reino. O coração fala, mas o trono não é do coração. O trono é do Pai. E aqui está a diferença entre uma vida guiada por emoções e uma vida governada pelo reino. A primeira é reativa, a segunda é alinhada. E tem um ponto que precisa ser dito com firmeza. Quando você vive baseado no que sente, você se torna facilmente manipulável. Hoje você está firme, amanhã você está quebrado. Hoje você diz: eu creio, amanhã você diz: não sei mais. Hoje você ama, amanhã você odeia. Hoje você permanece, amanhã você desiste. E muitas vezes você chama isso de processo, mas na verdade é falta de fundamento. Sentimentos passam, e se a sua identidade está amarrada neles, você passa junto. Mas quando você se ancora no que Deus diz, você pode sentir ventos fortes sem ser levado. Porque fundamento não é ausência de vento. Fundamento é aquilo que impede o colapso quando o vento vem. Então, a pergunta que define a mesa de hoje é simples e confrontadora. O que Deus disse sobre você e você ainda não aceitou porque não sente isso? Deus diz que você é filho, mas você ainda vive como órfão. Deus diz que há perdão, mas você ainda vive como condenado. Deus diz que há propósito, mas você ainda vive como perdido. Deus diz que há paz, mas você ainda vive como refém da ansiedade. Deus diz que Ele supre, mas você ainda vive como se estivesse sozinho. E eu não estou dizendo que você não sente dor. Eu estou dizendo que sua dor não tem autoridade para reescrever a palavra. A maneira prática de viver isso é simples, mas exige disciplina espiritual. Você precisa aprender a dar nome aos sentimentos sem se curvar a eles. Você pode estar ansioso, mas você vai dizer: eu não sou ansiedade. Você pode dizer: eu estou com medo, mas você diz: eu não sou o medo. Eu estou triste, mas eu não sou tristeza. Eu posso até estar irritado, mas eu não sou a ira. E em seguida você precisa afirmar a verdade. Deus diz que eu sou, e aí você preenche com a Escritura. Isso não é negar emoções, é colocá-las no lugar certo. A emoção vira passageira, a palavra vira fundamento. Aqui na mesa eu quero que você saia farto, e com direção. Então deixa eu resumir em uma frase que você precisa levar hoje. Maturidade espiritual é quando a palavra tem mais peso do que o seu estado interno. Vou repetir para você. Maturidade espiritual
é quando a palavra tem mais peso do que o seu estado interno. Você continua sentindo, mas você não continua sendo governado. Você continua enfrentando dias difíceis, mas você não muda de identidade a cada manhã. Você continua passando por processos, mas não troca fundamento por opinião emocional. A verdade permanece, e é nisso que você fica firme. Depois dessa palavra, vamos orar? E aqui na mesa, oração não é descarga emocional não, tá? É posicionamento. Senhor, ensina-nos a não sermos governados por aquilo que sentimos. Dai-nos discernimento para identificar quando emoções estão tentando assumir o trono e nos afastar do teu fundamento. Cura o que precisa ser curado dentro de nós, mas não permita que a nossa alma reescreva a tua palavra. Hoje, escolhemos nos alinhar ao que o Senhor diz. Submetemos nossos sentimentos ao teu governo. Traz ordem à nossa mente, ao nosso coração e às nossas decisões. Que a Escritura volte a ser o nosso critério e não as oscilações do dia. E declaramos, Senhor, que nossa identidade está firmada na palavra de Deus. Sentimentos passam, a verdade permanece. Não somos o que sentimos, somos o que o Senhor diz que nós somos. E por causa disso, permanecemos firmes, maduros e governados pelo Reino. É o que te pedimos, Pai, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mesa falou com você, não corra para o próximo conteúdo como quem consome. Permaneça como quem é formado. Reescute, anote, ore de novo. E na próxima vez que o seu coração tentar assumir o trono, você vai lembrar: eu posso sentir muita coisa, mas eu pertenço ao que Deus disse sobre mim. E Deus abençoe sua vida. E até amanhã, com mais uma Mesa do Reino.